Salve galera do YouTube, Audi Produções na área, e nesse vídeo eu vou falar sobre a guerra dos volumes. E essa guerra se refere à tendência do aumento dos níveis de áudio na música gravada, na radiodifusão e na televisão. Essa história começa mais ou menos em 1940, com os singles de 7 polegadas e os donos de clubes e bares dos Estados Unidos e suas jukebox. Eles fixavam os volumes bem alto e, com isso, os discos que eram mais altos eram sempre os mais tocados. Em seguida, a partir da década de 50, os produtores solicitavam singles cada vez mais altos para que se destacassem quando testados por diretores de programas de estações de rádio. A Motown é uma das gravadoras que ultrapassaram os limites do quão esses registros poderiam ser feitos. Palavras de próprios engenheiros da gravadora. Nos anos 60 e 70, os álbuns de compilação de sucesso de vários artistas diferentes se tornaram populares, e com isso, os produtores e artistas que ouviam os discos de concorrentes e achavam que os concorrentes eram mais altos, imediatamente insistiam que suas músicas fossem remasterizadas para ser competitivas com as dos seus concorrentes. Porém, devido às limitações do formato do vinil, a capacidade de manipular o volume também era limitada. Tentativas de atingir volumes extremos poderiam tornar o meio impossível de ser reproduzido. Então, em 1980, a Sony lançou o processador de áudio digital chamado PCM 1610. Nesse tempo, ainda não havia downs nem DSPs. Tudo tinha de ser gravado em tempo real. Notem o medidor ou meter. O 0 dB está abaixo de mais 20 dB. Era uma boa configuração. Você podia enviar um tom teste do seu console em nível médio nominal, também conhecido como 0 dB VU, e calibrar o medidor digital também para 0 dB Full Scale. Mas a PCM 1610 foi logo superada pela própria Sony com a PCM 1630, e eles mudaram a escala. Um grande engenheiro de masterização chamado Bob Katz suspeita que ninguém entendeu os medidores. E daqui para frente, vamos colocar os 10 principais motivos que levaram a música a se tornar um bloco de tijolo sem nenhuma dinâmica, segundo Bob Katz. Primeiro fator, Peak Normalize. A normalização de picos começou a ser usada pelos engenheiros de masterização, porém na época ainda estava tudo muito confortável, definindo apenas 1 ou 2 picos do material em full scale. Segundo fator, Summing, ou soma analógica. Os engenheiros de masterização descobriram que se você copiasse o sinal para fitas analógicas e em seguida transferisse de volta para o digital, poderiam obter um ganho de 6 decibéis. Isso porque a relação pico-média de uma fita analógica é de cerca de 14 decibéis, ou talvez 12 decibéis se saturarmos o sinal. Terceiro fator, CD players automotivos. Com o intuito de não perder as partes baixas das músicas, de baixas dinâmicas, os engenheiros de masterização diminuíram mais ainda as faixas dinâmicas com mais compressão e mais normalização de picos. Quarto fator, limiters analógicos, os famosos brick wall limiters ou paredes de tijolos. Aqui, a década é de 90 e os engenheiros de masterização começaram a ajustar os seus níveis de pico para a escala completa até 0 decibéis full scale e inserir brick wall limiters que podem olhar os seus transientes chegando e limitar os seus níveis. Quinto fator, ainda em 90, os DSPs ficaram acessíveis para os grandes estúdios. 5 anos depois, DSPs, downs e computadores portáteis ficam acessíveis para o grande público. Sexto fator, agressivas compressões analógicas e digitais. Aqui, periféricos e plugins ficam acessíveis para todos. Sétimo fator, remasterização dos Greatest Hits, os grandes sucessos. As gravadoras percebem que relançar os sucessos do passado mais alto iria vender muito mais. Oitavo fator, agressivas equalizações de altas frequências. Lembram-se da curva Flatter-Munce e dos seus efeitos? Uma frequência mais alta e a música parece mais alta. Nono fator, a era dos iPods. Chegamos ao ano 2000, e aqui as diferenças de um CD mais alto para o CD mais baixo são de quase 20 decibéis full scale. Depois de 20 anos, parecia que os níveis não subiriam mais, e o limite parecia ter sido alcançado, e não teria como deixar as coisas mais altas. Porém, décimo fator, a era da internet. E com a era da internet chega a compressão MP3, reproduções em casa, com alto-falantes de computadores com baixíssimas dinâmicas.
O alcance da primeira década da internet após os CDs, começamos a encontrar ainda mais distorção e faixas dinâmicas menores ainda. Nos gêneros pop e rock, quase todos os transientes atingem a escala completa de 0 dB full scale e temos picos positivos e negativos sobre esses níveis. Quando eu mostro músicas que foram gravadas nesses níveis, são tantos picos que as músicas parecem blocos de tijolos, sem dinâmica alguma. E agora vamos ver algumas dessas músicas que foram gravadas com esses níveis de picos extremos. E eu também vou usar um plugin da Waves para medir os níveis de LUFS, Loudness Unity Full Scale, que é o padrão da União Europeia EBU R128. Porém, para o broadcast e televisão, esse padrão é usado em menos 24 LUFS. E na música, o padrão é de menos 14 LUFS. Como vocês podem ver, eu coloquei o meu target em menos 14 dB LUFS. Agora vamos ouvir as músicas. Feeling racist back up to their brains to form expressions on their stupid faces. They don't want to say hello like I want to say hello. Sonic soul transforming time and space beyond control. São verdadeiros exageros, fala a verdade. E esse foi o primeiro vídeo que fala sobre a guerra dos volumes, Loudness War. No próximo vídeo vamos falar sobre as medidas que as associações de rádio, TV e músicas tomaram para que esses níveis diminuíssem. Será que isso tudo acabou? E é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, aquele clique esperto no like, inscrevam-se no canal, cliquem no sininho para notificações de novos vídeos e até o próximo vídeo. Um abraço, galera!